Relato de uma ex-borderline. Olá, Lia, tudo bem? Decidi contar a minha experiência com um policial depois de assistir vários vídeos de inscritas iludida, assim como fui. Vou mudar o meu nome porque vai que alguma vítima do traste está em meio às inscritas do canal. Casei muito jovem, com 17 anos. Não vivi as paixonites de adolescência e nunca havia tido relações sexuais com outro homem, a não ser o meu marido. Meu casamento estava desgastado e eu não queria mais manter aquele relacionamento. Queria tal liberdade e nos separamos. Minha breve ilusão se passa entre os anos de 2017 a 2018. Nesse período conheci um policial, vamos chamá-lo de Eduardo. Eduardo, para mim na época, que estava carente, era um homem muito atraente, loiro, alto, olhos azuis, não bonito, mas carismático, e estava passando pela mesma situação minha, divórcio. Conhecemos-nos através de uma rede social e começamos a conversar. A química bateu de início. Não demorou muito para que nós marcássemos o nosso primeiro encontro. Foi a primeira vez que transei com outro homem. Foi muito bom, ele foi muito carinhoso. Depois da nossa primeira transa, ficamos ainda mais próximos. Conversávamos quase que o dia todo pelo WhatsApp. Ele falava que me amava, que eu era o amor da vida dele e blá blá blá. Ele trabalhava na minha cidade, mas morava em outra. Nesta época, ele saiu de férias, então eu fui a pedido dele. Passar um fim de semana em sua cidade. Ficamos no hotel, só saímos de lá para comer. Não fizemos nenhum passeio, pois ele falava que estava em processo de divórcio e não queria que a ex ouvisse com outra pessoa para não prejudicar o processo. Continuamos a nos falar diariamente por telefone. Ele me ligava, mandava mensagem, fazia videochamada. Passado alguns dias dessa visita, mandei uma mensagem no celular de uma amiga passando uma cantada nele. Quanta infantilidade! Ele não respondeu a mensagem, mas no outro dia uma mulher mandou uma mensagem no celular da minha amiga perguntando: "O que você quer com meu namorado?" Eu surtei, liguei para essa mulher tirando satisfações e ela me afirmou que era namorada do fulano e que eu não passava de um rolo. Eu não, tá? Ela da história. Fui tirar satisfações com ele e ele se fez de vítima, falando que aquela mulher era uma louca, que ele nunca teve nada com ela, que havia ficado uma vez e a mulher havia se apaixonado. O mesmo ele falou de mim para ela, quando liguei para contar o que ele havia dito sobre ela. Eduardo, depois disso, me bloqueou e ficamos quase um mês sem nos falarmos. Sofri muito, pois estava apaixonada por aquele retardado. Sofri horrores pelo fim de um relacionamento que nunca chegou a começar. Certo dia, o canalha me mandou mensagem e eu respondi na hora. Marcamos de nos encontrar e paguei até o motel. Voltamos a nos relacionar e eu era louca por ele, louca de burra. Eu percebia que às vezes que estávamos juntos ele desligava o Wi-Fi, mas eu não quis aceitar os sinais. Ele começou a ficar frio, me controlava aonde eu estava, ele fazia ronda com a viatura, não me assumia e quando ficava sabendo que eu saía com outro, ele surtava. Aquela situação me deixou doente, tinha aqueles ataques de ansiedade, ficava depressiva e quando ele estava de serviço na cidade, ficava igual uma louca atrás das viaturas da PM para ver ele. Deus. Numa certa noite, nos encontramos num barzinho universitário aqui na cidade e ficamos. Ele foi dormir na minha casa. Quando ele dormiu, peguei o seu celular e coloquei a senha que há tempos vinha prestando atenção. Que decepção! O cara tinha mais de 30 contatos, conversando e falando para as outras o mesmo que dizia para mim. Hoje eu dou muita risada sobre isso, mas na época quase entrei em depressão por ser apaixonada por aquele retardado manipulador. O pressionei a assumir um compromisso e ele disse que não estava pronto, pois havia acabado de se divorciar. Rompi com ele, mas ele não aceitava. Me pediu perdão, que eu era muito importante para ele, que queria sempre estar por perto, etc. Ele gostava de me manipular, me deixou doente, pois agia direto no meu psicológico. Foi a pior fase da minha vida. Perdi o meu emprego, pois quando ele me bloqueou, eu andava nervosa. Acabei discutindo com a minha chefe. Fiquei uma borderline, como você diz, durante um bom tempo, mas graças a Deus fui me desligando daquele homem manipulador e possessivo. Depois de estar desempregada e desiludida, caí na realidade. Quis separar do meu marido para viver a vida e coloquei em seu lugar um qualquer que me jogou no fundo do poço por carência, falta de autoestima e amor próprio. Me tratei, não precisei ir ao psicólogo. Bastou eu olhar dentro de mim e ver o meu valor.
reatei o meu casamento, não porque não deu certo com o Eduardo. Ele não era homem para mim, mas porque o mundo aí fora não tem nada de bom a oferecer para quem já foi casada e com filhos. Os homens querem apenas brincar ou se encostar. Bom, essa é a minha experiência. Depois que me tratei psicologicamente, me afastei daquele encosto, a minha vida mudou. Atualmente, sou funcionária pública federal e estou no 2º ano de doutorado. E ele, Eduardo, continua na sua vidinha medíocre de brincar com as mulheres. Quando vejo os vídeos das meninas relatando seu relacionamento com policiais, vejo que o modus operandi são os mesmos. Eles se aproveitam da carência de suas vítimas, o mesmo papo, o mesmo modo de abordar, de manipular. Até que parece que fizeram uma aula com direito a decorar o conteúdo, em como manipular mulheres sem autoestima. Meninas, alguns policiais não são homens de uma mulher só. Eles só querem saber de usar uma mulher e quando eles enjoam de comer, eles partem para outra e te descartam. São machistas natos, em que mulher é só para satisfazer as suas fantasias sexuais e testar o seu poder de persuasão, pois possuem uma baixa autoestima severa e precisam brincar com a vida ou a psico de uma pessoa para se sentirem bem com a sua insignificância. Se valorizem. Obrigada pela atenção. Né? que eu vou dizer para você? Correr atrás da viatura, né? Chega a ser cômico. Mas aqui, como você viu, né? Teve que passar por tudo isso para poder, né, recuperar sua autoestima, o seu amor próprio. Eu trato de muitas mulheres e muitas dessas mulheres ficam naquele chororão. Nossa, eu tô com pena dele. Nossa, ele tá sofrendo por minha causa. Ai, que vontade de mandar mensagem. O infeliz não faz nada por ela. Ela tem que sair, pagar motel como você fazia. E também da mesma forma que algumas nem vão no motel, né? Os caras têm tanta pressa que vai no carro mesmo e vocês aceitam, gente, essa migalha dentro do carro, lá esfolando o joelho lá no freio de mão. Infelizmente é isso que acontece. Sobre policiais, sim, tem muitos policiais que vivem desse jeito. E outra, tem muitos policiais que fazem isso até na hora do serviço, né? Vão fazer esse tipo de coisa. Mas existem mulheres que se sujeitam a passar por isso. É muito diferente, como eu falo para as mulheres. Olha, eu acho assim, mulheres que são solteiras e com filhos, né? Tem outros canais que falam que são mães solteiras. Para mim, mãe não é um estado civil, né? Mãe é mãe e ser solteira é ser solteira. É complicado, sim, você arrumar uma pessoa com que se encaixe dentro da sua vida, com seus filhos. Eu não sei, eu não tenho coragem para isso hoje. Tem muita gente que me pergunta, Lia, por que você não namora? Lia, por que você está sozinha? Porque eu quero. É uma decisão minha neste momento de eu estar sozinha e de fazer o meu financeiro, o meu profissional primeiro, a minha carreira. E depois o que vier, né, vai estar numa energia legal e acrescenta. Não me tira nada, não me incomoda, não tira a minha paz. Então hoje eu digo para vocês que a paz tem um preço. Tem. Você se afasta de certas coisas. Eu sempre digo que eu acho que a mulher pode sim ter uma vida à parte, vamos dizer, eu quero sair com essa pessoa, não quero compromisso com ela e pronto. Muitos homens fazem isso, né? Qual é o problema? Mas não quero aqui comparar homem com mulher. Eu acho que nós temos que saber o nosso limite, né? O problema de muitas mulheres que ficam envolvidas com os policiais. Os policiais agem dessa forma, não adianta vocês quererem ficar debatendo, ele só tem eu sou a queridinha dele. Não adianta, gente. As próprias esposas pegam traições e as próprias esposas aceitam. E quem dera, né, uma mísera amante de um policial, seja ele civil, seja ele militar, o que for. É a rotina, gente, vira rotina, porque, querendo ou não, tem aquele certo poder, né, da farda, as mulheres realmente ficam oriçadas com a questão do policial. Então, mexe um pouco com o ego, tanto deles quanto das mulheres. Então, hoje, ser mulher de policial militar é como dizem, né? Mas eu traio a minha esposa, mas eu quero ficar com ela, não quero confusão na minha vida, mas eu quero continuar com ela. E daí vai continuar a traição, por quê? Porque é culpa deles? Não vou dizer que a culpa só é deles, não. Eu vou dizer que a culpa é das mulheres que aceitam isso. Porque se elas não aceitassem, não haveria traição, né? Então, mas o casado é ele. Mas você aceita. Você aceita aquele homem lá que sai com um bando de mulheres durante o dia, às vezes até na hora do serviço, e você aceita, você sabe que o cara não vai ser só seu. Não é só da esposa, imagina quem
vai dizer de uma mísera amante de um policial militar? Tenha dó, né? Deixa aqui abaixo os seus comentários e seu like. Até o próximo vídeo.